Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou a professora Cícera Nádja e estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Vamos lá para a aula de Geografia da EJA, etapa 5. Então, nosso tema de hoje é trabalho e consumo. Então, qualquer atividade que a gente faça durante o nosso cotidiano, de fato para ganhar alguma remuneração, é considerado trabalho. E tudo aquilo que a gente consome, realmente buscando aí sobreviver, é relacionado ao consumo. Então, nós temos aqui a evolução da taxa de desemprego, índice do trimestre. Então, a gente tem um mapa onde ele vai, de fato, no gráfico, demonstrar as taxas de desemprego durante o ano de 2019, de janeiro até aí fevereiro de 2020. Então, a gente percebe que houve uma alta dessa taxa de desemprego, até aí a metade do ano de 2019, e depois essa taxa ela começou a baixar um pouco. Só que aí no início de 2020 ela retorna a aumentar. E a gente percebe que durante o processo em que a gente está vivendo, também, de fato, vai ocorrer um aumento dessas taxas de desemprego. Então, o impacto do coronavírus no comércio. A gente tem aqui, antes da pandemia, os efeitos nas vendas, houve uma alta de 3,5% na questão da projeção do setor para 2020, antes aí do Covid-19. 80% dos estabelecimentos foram fechados aí por conta do isolamento, e aí a gente vai perceber que a situação ela vai realmente mudar. Há uma queda de 10% na projeção atual, 56% de encolhimento no faturamento do setor, 81% das empresas foram impactadas negativamente, sendo 33,3% muito acentuada essa questão aí da baixa do comércio, desenvolvimento do comércio. Então, há estoque sobrando, fechamento de empregos, as pessoas com bolso vazio, o freio no consumo, exatamente porque a gente sabe que por conta do isolamento social, a gente não pode estar se deslocando, e isso vai afetar a economia. Ampliação das desigualdades sociais no mundo. Então, o desemprego, ele vai, de fato, causar o acentuamento da desigualdade social no mundo. Então, a gente tem aqui o índice desigual, o índice de Gini, do rendimento domiciliar per capita, que ele vai demonstrar de 2012 a 2018 as taxas relacionadas à desigualdade social. Então, a gente tem aqui na imagem, de um lado, a favela, de outro, um condomínio de luxo, e que, de fato, é uma imagem que demonstra o acentuado desenvolvimento aí da questão da desigualdade social. Quais as causas do desemprego? Então, a gente sabe que crise econômica, redução de custos, falta de qualificação profissional, de profissionais capacitados, a questão também da substituição de mão de obra por máquinas, o avanço tecnológico, todas essas seriam causas do desemprego. Então, a gente sabe que muitas vezes você não ter uma qualificação profissional vai prejudicar o seu desenvolvimento profissional. Então, aí, crise econômica, redução de custos, a questão da não qualificação, a substituição da mão de obra por máquinas, o avanço tecnológico, tudo isso vai fazer com que as pessoas, de fato, cheguem ao desemprego. Tipos de desemprego. Nós temos desemprego estrutural, tecnológico, conjuntural e o desemprego temporário ou sazonal. Então, o desemprego estrutural, ele de fato é causado quando se modifica a estrutura do trabalho. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo da pandemia do Covid-19, ele seria
um desemprego estrutural ou conjuntural. Então, estrutural é modificação da estrutura econômica. Conjuntural é quando se tem uma pequena crise e, de fato, as pessoas depois, né, com o desenvolvimento da economia, conseguem voltar ao mercado de trabalho. Então, se essa pandemia do Covid-19, de fato, né, ela afeta a economia, mas se a economia ela conseguir, né, se restabelecer de forma rápida, né, de fato será um desemprego conjuntural. Mas se demorar muito tempo o desenvolvimento da economia, de fato esse desemprego ele será estrutural. Desemprego conjuntural, desemprego temporário ou sazonal. Então, os temporários sazonal, a gente tem um exemplo aqui na nossa região, né, de roças de manga, de uva, né, empresas onde as pessoas trabalham durante as safras. Então, por um tempo elas ficam desempregadas, mas em outro período elas voltam a trabalhar. Então, é chamado desemprego temporário ou sazonal. Anota aí os principais direitos do trabalhador. Então, com a criação da CLT, a consolidação liberal do trabalho, né, o trabalhador pôde ter alguns direitos garantidos, como abono salarial, aviso prévio, carteira de trabalho, licença maternidade, 13º salário, hora extra, FGTS, vale transporte. Então, antes da criação da CLT, de fato, o trabalhador brasileiro não teria todos esses direitos garantidos. Crescimento do trabalho informal e do subemprego. Então, a gente sabe que muitas pessoas, quando ficam desempregadas e muitas vezes, por não ter qualificação profissional, elas não têm outra alternativa, a não ser buscar o trabalho informal ou o subemprego. Vender roupa, né? Vender fruta, verdura, alimento na rua, lanche, né? E é uma alternativa que muitas pessoas encontram de fato para tentar, né, continuar sobrevivendo e ter alguma renda. A terceirização em cooperativas de trabalho. Então, são empresas que contratam, né, outras empresas que são chamadas das terceirizadas, onde, consequentemente, essa empresa terceirizada contrata pessoal, né, para estar prestando serviço. E as cooperativas de trabalho, por exemplo, aquelas pessoas que moram ali no interior, né, e que sabem fazer um bom doce, aí elas se unem para, de fato, fazer doce de umbu, né, e outros tipos de doce. E dentro daquela cooperativa ali, tudo que elas produzem e vendem, né, vai ser dividido entre aquelas pessoas. Ou então a cooperativa de costureira, onde se juntam ali várias costureiras, elas produzem as roupas, né, e aquilo que é lucrado, né, aquilo que é todo o lucro delas, é dividido entre as pessoas da cooperativa. Alternativas ao desemprego. Empreendedorismo e criatividade na geração de trabalho e renda. Então, o que é empreender? É você criar, inovar, buscar, de fato, né, uma atividade para que você possa desenvolver a economia e ganhar, né, algo durante essa atividade. Então, empreender é você ter motivação, buscar o público-alvo para estar vendendo aquele produto, buscar estratégias, planejamento, ter ideias, né? Buscar a localização, onde é que você vai vender, né? Onde é que, de fato, aquele produto ele vai ter uma venda certa. E ter visão, ter marketing. Então, isso é empreender. E muitas vezes, né, algumas pessoas, de fato, elas precisam usar da criatividade para conseguir, né, buscar a sobrevivência, né? Vender algo e lucrar. É a hora do desafio. Então, nós temos aqui uma situação realmente baseada no momento em que vivemos, né, da pandemia do Covid-19. Então, vocês irão pegar o caderno, lápis, caneta, responder o desafio, depois acessar o portal Juazeiro Cidade Educadora para, de fato, estar registrando o desafio de vocês.
Então, João, antes da pandemia, vendia na localidade onde mora lanches, cafezinho. Após a pandemia, João tem passado por algumas dificuldades, por não poder vender na esquina da rua onde mora. Crie e resiste no portal uma estratégia para que João vença essa crise pela qual está passando. Então, vocês irão acessar o portal, né, registrar o desafio, né, e, de fato, aí estar assistindo às aulas, né, fazendo as atividades é muito importante, certo? Não deixem de fazer isso. Tchau, né? Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem. Educação, nota